Sabe quando você está jogando Tetris e os blocos subiram a um nível em que você não tem mais tempo para pensar, só reage até que inevitavelmente dá game over? Bem, esses pilotos estão enfrentando uma situação muito parecida, mas isso não é um jogo, e quanto mais eles agem, pior as coisas vão ficar. Ai, droga! O que está acontecendo? Fique ligado. Quando um novo piloto faz seu primeiro voo comercial, já está qualificado para assumir o assento e exercer quase todas as funções do comandante experiente ao lado. Claro que essa é a expectativa, mas só se chega lá conhecendo o avião a fundo, em situações normais e de emergência, e para isso é necessário um simulador. O tempo no simulador costuma ser valorizado por pilotos novatos com expectativa e apreensão, pois é muito intenso. E o que eles vivenciam lá dentro pode e deve deixar uma impressão muito forte. Como esse treinamento é fundamental, esperamos simuladores super precisos, certo? Bem, os dois pilotos envolvidos na história de hoje certamente pensavam assim, e isso vai ter consequências muito graves. Os dois pilotos atuavam na Air Transat, uma companhia canadense de voos longos, no mercado desde 1997. Eles começaram pilotando o Lockheed L-1011 TriStar antes de serem transferidos para o Airbus A310 em 2001 e 2004, respectivamente. A primeira e mais marcante impressão deles sobre o bimotor de fuselagem larga, Airbus A310, teria sido no simulador do A310, onde eles puderam sentir como manejar o avião e praticar as técnicas e procedimentos que precisariam mais tarde. Durante cerca de 2 meses, eles usaram o simulador em diversos cenários, de decolagens e pousos normais, a várias emergências e panes, no chamado treinamento de habilitação de tipo. Com isso, eles passaram a entender como é voar o A310 em um nível instintivo, ou pelo menos era isso que eles achavam. Eles desconheciam que o simulador onde treinavam diferia do avião real em 2 pontos críticos, que logo seriam relevantes para esta história. Primeiro, o simulador foi programado para replicar o modelo Airbus A310-221, que tinha um motor um pouco menos potente do que a aeronave A310-308 utilizada pela Air Transat. E mesmo que isso tenha sido obviamente apontado, isso significava que os pilotos teriam uma noção imprecisa do desempenho real máximo de decolagem e subida da aeronave. Além disso, o simulador não reproduzia com precisão as forças de controle sentidas pelos pilotos em todas as fases do voo. Veja, em aviões pequenos, onde os manches são conectados diretamente às superfícies de comando de voo por cabos, os pilotos conseguem sentir as forças aerodinâmicas através do retorno direto no manche. Na prática, isso significa que, à medida que as superfícies de comando se defletem, mais a ar muda de direção e a força aerodinâmica aumenta. Com isso, a força de retorno também aumenta. Fica mais difícil puxar, fazendo com que o manche queira voltar para a posição neutra. Isso é importante porque dificulta o sobrecontrole da aeronave, já que, para produzir uma grande deflexão, também é necessário aplicar uma grande força. Mas isso acontece em aeronaves menores. Em aviões comerciais como o Airbus A310, o manche não está conectado diretamente aos comandos de voo. Então, a força de retorno é simulada por um dispositivo chamado computador de feedback e limitação. Esse computador calcula a força necessária para mover o manche, considerando posição das superfícies de controle, velocidade do ar, número Mach e posição do compensador, aplicando-a artificialmente aos manches. Isso permite aos pilotos sentir o que as superfícies de controle fazem, mesmo sem conexão direta. Essa força de retorno é, inclusive, a principal forma de nós, pilotos, verificarmos se o compensador do estabilizador está ajustado corretamente. O ajuste do compensador é a posição do estabilizador horizontal na cauda, determinando o quanto o avião tende naturalmente a cabrar ou picar sem comandos no manche. Por exemplo, se quisermos subir e o estabilizador estiver neutro ou para baixo, precisaremos puxar o manche o tempo todo para manter a subida,
indicando que o compensador está mal ajustado para essa fase do voo, ou seja, a aeronave está descompensada. Para corrigir, ajustamos o compensador até não precisar mais forçar o manche para manter o avião subindo. Quando isso ocorre, dizemos que a aeronave está compensada. Agora, uma coisa importante a se lembrar aqui é que o estabilizador ajustável é mais potente do que os profundores, que são as superfícies de comando que usamos para a arfagem da aeronave. Isso é ainda mais notável em altas velocidades. Se o compensador estiver perto do limite, os pilotos não conseguirão vencer seu movimento, independente do quanto movam o manche. A solução é alterar o ajuste do compensador para mover o estabilizador. Com isso em mente, você entende por que foi um problema o simulador do A310 da Air Transat não reproduzir esse efeito com precisão. No simulador, os pilotos em treinamento não tiveram dificuldade em superar a força de arfagem do estabilizador, mesmo em velocidades acima de 250 nós e com o estabilizador totalmente descompensado. E isso é algo que nós, na indústria de treinamento, chamamos de treinamento negativo. Veja, o treinamento só é positivo enquanto for preciso e incutir comportamentos que serão úteis em situações reais. Treinamentos negativos podem levar pilotos a reagirem incorretamente sob pressão, como veremos a seguir. Ninguém sabia que isso acontecia com esse simulador, pois isso nunca foi informado a ninguém. Então, avançamos para 5 de março de 2008, no Aeroporto Internacional Jean Lesage de Quebec, na cidade de Quebec, Canadá. Os dois pilotos que mencionamos anteriormente estavam se preparando para voar no voo 211 da Air Transat, que seria apenas um curto trajeto até Montreal, depois de já terem feito uma viagem transatlântica a partir de Paris. O relatório final não informa a idade dos pilotos, nem o total de horas de voo, mas sabemos que o comandante era copiloto do Airbus A310 desde 2004 e foi promovido a comandante após passar no teste de proficiência no simulador e fazer voos de treinamento em linha. Ele tinha menos de 100 horas como comandante no A310, no momento do incidente, e em seu treinamento mais recente, em janeiro, revisou o procedimento para voo com indicação de velocidade não confiável com seu instrutor. Mas o voo curto que esses dois pilotos iam fazer não era comum para o comandante, pois em vez de um copiloto, ele teria um instrutor, o avaliando para sua habilitação de operação estendida com 2 motores, ou ETOPS. Esse instrutor era comandante no A310 desde 2001 e instrutor desde 2002, e nessa função ele realizava tanto verificações de linha como esta, assim como treinamentos no simulador, o que significava que ele também estava muito acostumado com o funcionamento do simulador. Agora, para o comandante inexperiente, o fato de que esse voo curto também seria uma verificação provavelmente aumentou o estresse que ele estava sentindo, e com isso veio automaticamente uma carga de trabalho maior. Veja, quando você está sendo avaliado, sempre há uma tendência dos pilotos de duvidarem de si mesmos e tentarem operar perfeitamente, o que, ironicamente, muitas vezes leva a mais erros. E neste caso, o estresse teria sido particularmente ruim porque haviam vários fatores que prometiam tornar esse voo mais complicado do que o normal. Vou te contar tudo sobre isso. Detesto quando meu telefone me interrompe, principalmente com spam ou chamadas automáticas. Você já pensou de onde os spammers conseguem suas informações de contato? Bem, acontece que existe toda uma indústria de corretores de dados duvidosos que, de forma completamente legal, podem vender seus e-mails, informações financeiras e dados de contato para quem quiser comprar, que muitas vezes são bancos, anunciantes, companhias de seguros e até mesmo criminosos. Você pode solicitar a remoção de seus dados dessas empresas, mas precisará fazer isso uma a uma, o que demanda muito tempo e esforço. Mas é aqui que entra o patrocinador de hoje, Incogni. Veja, a Incogni é especializada em contatar todas essas empresas em seu nome e obrigá-las a remover você das listas delas. Em seguida, a Incogni garante a conformidade e monitora para assegurar que seus dados não apareçam em outros sites de corretores enquanto você for cliente. Ao me cadastrar, acessei o painel
e vi que minhas informações eram vendidas por pelo menos 60 empresas diferentes. Agora, a Incogni está indo atrás de todas como meu exército particular. Então, se você quer começar a proteger sua privacidade online, use o link aqui embaixo, que é incogni.com/piloto. Usando o nosso código PILOT, você recebe 60% de desconto no plano anual. Obrigado, Incogni. Agora, onde eu estava? Ah, sim. O principal problema da tripulação era o tempo. Era inverno na cidade de Quebec, e os alertas meteorológicos indicavam uma visibilidade de pouco mais de 600 metros, com neve soprando e flutuante, o que temporariamente reduziu a visibilidade para apenas 400 metros. Ao mesmo tempo, o vento também estava bastante forte, soprando do leste a 24 nós, com rajadas de até 36 nós, e um teto de nuvens relativamente aceitável a 1.700 pés. Devido ao vento e à neve, a pista foi considerada contaminada, com trechos de neve compactada, áreas limpas e acúmulos de neve solta de até 2,5 centímetros. Então, isso já era complicado, mas o principal incômodo para os pilotos ao se prepararem para o voo era o alcance visual da pista, ou RVRs. Esta é uma medição especial de visibilidade, que considera a luz ambiente e geralmente usa transmissores especiais ao longo da pista. Nesse dia, o RVR reportado de 1.800 metros, o que seria aceitável em circunstâncias normais, já que a Air Transat permitia que suas tripulações decolassem a partir dos 1.200 metros. Mas, como o comandante tinha menos de 100 horas no A310 como comandante, ele estava limitado a 2.600 metros. O instrutor podia operar com RVR de 600 metros ou mais. Então, com RVR reportado de 1.800 metros, a tripulação concluiu que era suficiente para decolar. Na verdade, isso só valia se o instrutor estivesse pilotando a aeronave. A tripulação decidiu que o comandante menos experiente seria o piloto em comando, porque estava sendo avaliado. Mas eles ainda chegaram à conclusão de que seria permitido decolar, já que o instrutor tinha aquele limite mencionado. Agora, não é assim que essas coisas funcionam, algo que o relatório final também apontaria mais tarde. Com essas condições, os pilotos fizeram os cálculos pré-voo, incluindo velocidades de decolagem, empuxo e configuração do estabilizador. Vamos discutir esses pontos em mais detalhes antes de continuarmos. Normalmente, calculamos as velocidades de decolagem como V1 ou VR, usando uma tabela do manual de operações ou um aplicativo de performance, se disponível. Esses cálculos consideram o peso da aeronave, temperatura, pressão e condições da pista, seca, molhada ou contaminada. E neste caso, a tripulação sabia que a pista estava contaminada, o que significava que havia água parada ou neve na pista. Nesse caso, as velocidades V e o desempenho tinham que ser calculados manualmente de forma bem mais trabalhosa. Os pilotos não fizeram isso. Usaram as velocidades V para a pista molhada, o que estava errado, mas não é a primeira vez que ouço falar de pilotos tomando esse atalho. Antes dos softwares de flight bag eletrônico, esses cálculos eram bem incômodos de fazer. Então, o que eu imagino é que eles simplesmente olharam para fora, decidiram que a pista provavelmente estava mais molhada do que contaminada e seguiram com isso, o que teria sido consideravelmente mais fácil. Esses cálculos de contaminação são complicados, porque há penalidades de desempenho severas relacionadas à contaminação. Se você usar as velocidades V, 1 para a pista molhada, quando a pista está contaminada e precisar rejeitar a decolagem, a pista pode estar tão escorregadia que a aeronave não conseguirá parar a partir dessa velocidade. Isso por si só não impactou o que ia acontecer, mas não foi o único problema nos cálculos pré-voo da tripulação. Os procedimentos da Air Transat para decolagem em pista contaminada exigiam o uso de potência máxima toga, ou seja, o empuxo máximo da aeronave. Geralmente, evitamos usar empuxo máximo na decolagem para reduzir desgaste dos motores, ruído e consumo de combustível. Quando a pista está contaminada, queremos essa potência extra devido às penalidades de desempenho mencionadas. E neste caso,
O uso do empuxo máximo também traria algumas implicações reais no controle da aeronave. Como este era um trecho curto à tarde, havia poucas reservas de passageiros, e eles também estariam transportando muito menos combustível do que normalmente transportavam. Esses fatores faziam o Airbus A310 deles ficar bem mais leve do que os pilotos estavam acostumados, especialmente o novo comandante à esquerda. Juntos, o empuxo máximo e uma aeronave leve resultariam em uma decolagem de performance impressionante. E isso era algo que teria valido a pena ser mencionado no briefing, mas isso não foi feito neste caso. Lembra que o simulador usava motores com menos empuxo do que os da aeronave real? Bem, como o empuxo máximo na aeronave real era maior do que o empuxo máximo no simulador, e como decolagens com empuxo máximo eram bastante raras, é muito provável que o comandante não estivesse preparado para o nível de desempenho que ele logo iria experimentar. Por fim, os pilotos calcularam que precisariam ajustar o compensador do estabilizador para 1,9 graus nariz para cima na decolagem. O ajuste do compensador na decolagem é fundamental para manter a aeronave equilibrada, evitando que fique pesada ou leve de nariz ao atingir a velocidade de rotação. E esse ajuste também garante que toda a rotação vai parecer praticamente igual, não importa qual seja o peso ou a velocidade. Neste caso, o ajuste do compensador não foi colocado em uma posição muito alta de nariz para cima, já que a aeronave estava realmente leve, e normalmente, quando a aeronave está mais pesada, um ajuste muito mais alto seria utilizado. O ajuste máximo do compensador de nariz para cima no Airbus A310 é 14 graus. Assim, 1,9 grau estava mais perto do totalmente para baixo do que do totalmente para cima, o que é importante lembrar. Após finalizarem preparativos, cálculos e briefings pré-voo, os pilotos solicitaram o pushback e se afastaram do portão pouco depois das 14h30 horário local. Os motores foram ligados em sequência e, após autorização, os pilotos taxiaram para a decolagem na pista 06. Durante o taxiamento, os controladores da torre chamaram e deram uma nova autorização de saída modificada. Para ajustar o espaçamento com a aeronave à frente, o controlador instruiu que, após decolar, fizessem curva à direita para a proa 110 graus e nivelassem a 3.000 pés para a transferência ao controlador de terminal da cidade de Quebec. Isso fazia com que os pilotos tivessem que nivelar rapidamente após a decolagem e adotar um procedimento de subida diferente do planejado. O manual da Air Transat orientava usar o modo de perfil do sistema de gerenciamento de voo na subida, permitindo que o sistema controlasse o piloto automático e o autothrottle para seguir um perfil programado conforme velocidade, razão e ângulo de subida desejados. No nivelamento em baixa altitude, os pilotos deveriam usar o modo SRS, onde o piloto automático ajusta o ângulo de arfagem para manter a velocidade de referência escolhida pela tripulação. Durante uma subida em modo de perfil, o autothrottle reduz a potência de decolagem para a subida a 1.500 pés, mas no modo SRS, o piloto monitorando deve ajustar isso manualmente. A parte inicial de qualquer subida deve ser feita com o piloto automático desligado, então o piloto em comando seguirá as indicações do diretor de voo. O diretor de voo é uma sobreposição no visor primário que indica ao piloto os comandos para manter velocidade, altitude e proa selecionadas. Portanto, considerando isso, as ações após a decolagem deveriam ter sido estas. Após a decolagem, o piloto monitorando anunciaria subida positiva. O piloto em comando confirma a subida positiva e anuncia trem de pouso em cima, enquanto o piloto monitorando recolhe o trem de pouso. Após a rotação, o piloto em comando deve ajustar a aeronave à velocidade e perfil de subida desejados usando o diretor de voo, e a 400 pés acima do solo, seguir a nova autorização. Inicie uma curva para 110 graus, pedindo ao piloto monitorando para inserir esse valor no painel de controle de modo, e em seguida, certifique-se de que o modo de proa está selecionado e comece a curva seguindo o diretor de voo. Depois, o piloto em comando deve acionar o piloto automático, mas a Air Transat
não informou quando exatamente isso deve ocorrer. A 1.500 pés, o piloto que está pilotando solicita o ajuste da potência de subida, e o piloto monitorando reduz o empuxo ao valor adequado para esse procedimento de baixo nível. Depois, o piloto automático nivelaria o avião a 3.000 pés. O piloto em comando aumentaria a velocidade para 250 nós e solicitariam a retração dos flaps e slats. É justamente esse tipo de procedimento definido que mantém a carga de trabalho sob controle quando as coisas começam a ficar agitadas e estar totalmente ciente do que está prestes a acontecer não só acalma a situação, mas também garante que o outro piloto possa identificar qualquer erro cometido. Sabendo disso, vamos ver o que aconteceu neste caso. Ao saberem que fariam nivelamento em baixa altitude, os pilotos deveriam ter feito um briefing mais detalhado, pois o procedimento seria diferente. Mas mesmo não estando com pressa e sem nenhuma aeronave atrás deles, isso nunca chegou a ser feito de fato. Em vez disso, os pilotos completaram a checklist antes da decolagem, orientaram a tripulação de cabine para o procedimento de partida e às 14h09, o voo 21 recebeu autorização para decolar da pista 06. O comandante, piloto em comando, viu a pista com baixa visibilidade, estabilizou as alavancas de empuxo e apertou os botões toga. Isso fez com que os dois motores rugissem ao serem acionados e a aeronave leve rapidamente começou a acelerar pela pista. E foi nesse momento que as coisas começaram a dar muito, muito errado. Num verdadeiro golpe do destino, no exato momento em que o instrutor estava prestes a chamar rotacionar, seu headset ficou parcialmente desconectado, causando um chiado agudo e ensurdecedor em seu fone de ouvido. Por 5 longos segundos, ele então tentou ajeitar o headset até conseguir conectá-lo novamente, apenas para perceber que não havia chamado a rotação e que a aeronave ainda estava no solo. O comandante deveria ter notado que perdeu o chamado de rotação ao acelerar além do VOR e iniciado a rotação mesmo assim, pois era o responsável pelo voo. É importante notar que essa foi a primeira decolagem em baixa visibilidade do comandante como piloto em comando desse tipo de aeronave, e ele provavelmente focava em manter a aeronave na linha central da pista sob ventos fortes. Então, quando o instrutor finalmente gritou rotacionar com 5 segundos de atraso, a aeronave já estava a uma velocidade de 182 nós, 44 nós, acima do VOR. Com alta velocidade, motores em toga e carga leve, o avião subiu rapidamente assim que o comandante puxou o manche. O comandante percebeu que, sem controlar a situação, excederiam rapidamente o limite de velocidade para a configuração de flaps e slats em 15 graus. Lembre-se, o comandante voava manualmente, seguindo o diretor de voo, que indicava a arfagem necessária para manter a velocidade selecionada. Como a velocidade da aeronave estava muito alta na decolagem, o diretor de voo orientou o comandante a cabrar acentuadamente para reduzir a velocidade. Ao mesmo tempo, o diretor de voo orientava o comandante a guinar à direita para a proa de 110 graus, provavelmente já ajustada pelos pilotos antes da decolagem. E, embora curvas não devessem ser feitas abaixo de 400 pés sob estresse, ele provavelmente focou no diretor de voo e, instintivamente, começou a guinar a apenas 40 pés do solo. Ao levantar o nariz e inclinar à direita, ele percebeu que, para manter a velocidade de subida, teria que elevar o ângulo de arfagem além dos 20 graus máximos usados nas operações normais. Agora, ele estava entre a cruz e a espada. Se não elevasse o ângulo de arfagem acima de 20 graus, provavelmente excederia a velocidade limite dos flaps, a menos que reduzisse o empuxo. Porém, se ele ignorasse as regras e aumentasse o ângulo de arfagem acima de 20 graus, seria bem mais difícil atingir o nível de altitude mais baixo para o qual haviam sido autorizados. A decolagem incomum desestabilizou tanto o instrutor que ele esqueceu de anunciar subida positiva, levando o comandante a também esquecer de dar o comando de recolher o trem de pouso. Agora o avião estava subindo a uma razão de 6.300 pés por minuto, com uma velocidade de 213 nós, com os flaps e o trem de pouso ainda estendidos e o nível de empuxo ainda em toga.
colocando-os em uma situação extremamente instável. E para piorar ainda mais, eles estavam agora a apenas alguns segundos do ponto em que precisariam começar a nivelar para evitar ultrapassar os 3.000 pés. Cerca de 22 segundos após a decolagem, o comandante pediu o piloto automático e o instrutor acionou, esperando que isso colocasse a situação sob controle. Com 3.000 pés definidos na janela de altitude, ao ser acionado, o piloto automático inclinou a aeronave para frente para nivelar. 2 segundos depois, enquanto subiam por 1.700 pés, o comandante pediu flaps recolhidos, o que seria feito a 3.000 pés, mas provavelmente quis recolhê-los o máximo possível para evitar excesso de velocidade dos flaps. Ao ouvir isso, o instrutor se inclinou e recolheu os flaps, mas deixou os slats estendidos a 15 graus por enquanto. Enquanto fazia isso, percebeu que não havia recolhido o trem de pouso e o recolheu, reduzindo ainda mais o arrasto da aeronave. No meio do caos, nenhum piloto percebeu que também esqueceu de reduzir o empuxo de subida a 1.500 pés, como previsto no procedimento de nivelamento em baixa altitude. Isso, claro, indicava que os motores ainda geravam empuxo total de decolagem. Vale lembrar aqui que até agora, com exceção do headset do instrutor, não houve nenhuma falha envolvida nessa situação, apenas muito empuxo numa aeronave muito leve. 5 segundos após ativar o piloto automático, o comandante notou que o piloto automático provavelmente não conseguiria nivelar a 3.000 pés após uma subida tão rápida. Ele desligou o piloto automático, ativando o alarme estridente de desconexão do piloto automático, que continuou tocando durante quase todo o restante dos eventos, pois ainda não tinha acabado. Agora, silenciar o aviso de desconexão do piloto automático era tão simples quanto apertar o botão de desconexão novamente. Então, o fato de isso não ter sido feito só mostra o quanto o comandante provavelmente já estava ficando sobrecarregado. Em apenas 27 segundos, desde que iniciou a rotação, tanta coisa passava por sua cabeça que ele já devia ter atingido o limite de lidar com novos estímulos. E, para piorar, o instrutor realmente não estava fazendo muito para ajudar. Veja, como alguém que já fez esse tipo de simulação de linha, em que você realmente atua como copiloto, eu sei que o instrutor precisa ser um membro ativo da tripulação e ajudar a orientar o piloto menos experiente. É fundamental ser calmo, prestativo e organizado, principalmente se algo der errado, para evitar que o aluno fique sobrecarregado, como aconteceu aqui. Não gostaria de voar o avião por eles, mas isso é essencial. É claro que é possível que a rápida escalada dessa manobra também tenha sobrecarregado o instrutor, e, em parte por causa disso, a situação agora estava prestes a ficar ainda pior. A aeronave subiu além de 2.400 pés, com taxa superior a 5.000 pés por minuto, e o comandante começou a empurrar o nariz para frente para nivelar. Mas na configuração atual, o avião realmente queria subir, então ele teve que aplicar bastante força nos comandos para conseguir isso. E o que você faz quando sente muita força no manche? Sim, você compensa. Grande parte do problema era que os motores estavam em empuxo máximo, pois no Airbus A310 com motores sob as asas, o aumento do empuxo gerava um momento de arfagem para cima em toda a aeronave. Mas o comandante agora estava focado principalmente na velocidade e na altitude, e ainda não tinha percebido que o ajuste de empuxo estava muito alto. Para aliviar as fortes forças no manche e facilitar a parada da subida, ele acionou os interruptores do compensador no manche e baixou o nariz por 3 segundos. Mas ele não sabia que nos 5 segundos com o piloto automático ligado, o sistema já compensava o nariz para baixo para tentar alcançar a altitude selecionada. Então, a essa altura, a posição do compensador já havia passado de 1,9 graus nariz para cima para aproximadamente zero. Ao segurar os interruptores do compensador de nariz para baixo por mais 3 segundos, o comandante, acidentalmente, levou o compensador ao limite eletrônico de cerca de menos 2,7 graus. Aqui é uma boa ideia falar sobre como usar corretamente o compensador quando você está pilotando este tipo de aeronave. Primeiro, controle a aeronave até alcançar a altitude desejada e depois use o compensador para eliminar as forças de controle.
Você não deve controlar e compensar ao mesmo tempo, pois isso dificulta julgar o quanto de compensação é necessário e favorece o excesso. Agora estava claro que o comandante tinha dificuldade com a carga de trabalho. Assim que ele ficou para trás em relação à aeronave e começou a deixar de lado itens importantes, não conseguiu se reorganizar e, em meio ao pânico e à confusão resultantes, começou a cometer erros realmente graves. Compensar o nariz para baixo provavelmente aliviou as fortes forças de controle sentidas pelo comandante, mas causou uma reversão muito rápida da arfagem. Enquanto compensava para frente, o avião ultrapassou a altitude atribuída, atingiu 3.100 pés e entrou em uma descida de 2.000 pés por minuto, tudo em cerca de 7 segundos. Isso significava que agora, apenas 42 segundos após a decolagem, o avião estava descendo com uma atitude de arfagem de nariz para baixo de menos 2 graus, com os motores ainda em toga, e o compensador do estabilizador totalmente para baixo. Essa combinação é realmente assustadora. A velocidade aumentou rapidamente, de cerca de 200 para mais de 240 nós em segundos. Essa descida repentina e aceleração rápida teriam sido extremamente desorientadores para o comandante, e como eles agora estavam dentro de nuvens sem referências externas, o comandante provavelmente começou a experimentar algo conhecido como ilusão somato-gravítica. Nessas situações, o sistema vestibular humano não distingue entre aceleração e arfagem para cima, pois ambas afetam o ouvido interno igualmente. Isso significa que uma aceleração pode ser confundida com uma arfagem para cima, mesmo sendo causada por uma arfagem para baixo. Pilotos são treinados para ignorar essa ilusão somato-gravítica e focar nos instrumentos, mas sob estresse intenso, podem ficar mais vulneráveis e agir conforme a ilusão. Provavelmente, o comandante sofria os efeitos da ilusão somato-gravítica, pois, mesmo com o nariz do avião para baixo, não puxou o nariz acima do horizonte. Ele fez apenas alguns comandos pequenos, talvez por medo de estolar devido à sensação de arfagem para cima. Para diminuir essa sensação, o comandante reduziu o empuxo dos motores, mas isso só intensificou a tendência de nariz para baixo por causa do posicionamento dos motores sob as asas, como mencionei. Ao puxar as alavancas de empuxo para trás, ele acidentalmente esbarrou nas alavancas toga. Esses pequenos interruptores nas alavancas de empuxo servem para iniciar rapidamente uma arremetida ao abandonar uma aproximação. Agora, essas alavancas ativavam o voo automático em modo de arremetida se os flaps ou slats estivessem estendidos. Como os slats ainda estavam a 15 graus, isso indicava que o modo de arremetida havia sido ativado. Isso fez alavancas de empuxo voltarem para a toga e os slats retraírem automaticamente para a arremetida, aumentando a velocidade novamente. Por causa de tudo isso, o comandante ainda sentia que a aeronave continuava arfando para cima, e ele não conseguia entender por que a velocidade continuava aumentando. Talvez enfrentassem uma pane de velocidade não confiável. Lembre-se, foi exatamente isso que o comandante revisou com seu instrutor recentemente, então devia estar fresco em sua memória. Mas a questão é que o indicador de velocidade estava correto e compatível com a configuração e atitude em que eles estavam agora. Mas com sua consciência situacional degradada, o comandante não percebeu isso. Ele estava tão sobrecarregado que não aplicou o procedimento de velocidade não confiável, que exigia assumir arfagem e potência conhecidas para uma subida rasa e estável. Se ele tivesse feito isso, teria realmente resolvido o problema, mas isso não aconteceu. Enquanto isso, o instrutor percebeu que o avião estava baixando o nariz e que o comandante não estava fazendo nenhum comando corretivo para resolver a situação. Ele alertou: "Ei, você está baixando o nariz", para tentar chamar a atenção do comandante para o indicador de atitude, mas o comandante não respondeu. Então, o instrutor repetiu o aviso, novamente sem resposta. O comandante estava tão sobrecarregado de tarefas nesse momento que não ouviu esses avisos. E quando a carga de trabalho é tão extrema, podemos começar a perder a nossa capacidade de ouvir, como parte do esforço do cérebro em reduzir o número de estímulos, o que provavelmente foi o que aconteceu aqui. A Air Transat
treinou suas tripulações para considerar o piloto incapacitado caso não respondesse a 2 avisos seguidos, seguindo a chamada regra dos 2 avisos. Se isso ocorresse, o piloto monitorando deveria assumir o controle da aeronave para garantir seu total controle. Foi exatamente isso que o instrutor fez agora. Ao dizer "eu tenho o controle", ele assumiu como piloto em comando, e o comandante passou o controle. Agora, isso foi a coisa certa a se fazer nessas circunstâncias, já que o comandante havia perdido a consciência situacional e não conseguia mais manter a aeronave numa trajetória estável. E você pensaria que, com a transferência dos controles para o agora mais experiente instrutor, isso resolveria o problema, certo? Mas, na verdade, a situação estava prestes a ficar ainda pior. Pois, ao assumir os controles, o instrutor não tinha visão completa da situação. Como o comandante não comunicou que estava usando o compensador para baixar o nariz, o instrutor não fazia ideia de que isso estava acontecendo. E o único indicativo direto de que o compensador estava no limite dianteiro era a posição do indicador de compensador na roda de compensador manual, que ficava na lateral do console central. Não era um lugar óbvio para olhar nessa situação. Como mencionei anteriormente, normalmente nós, pilotos, determinamos a posição do compensador pela sensação, com base nas forças que sentimos no manche. Mas como o instrutor havia acabado de assumir os controles, sem uma transferência formal, esse tipo de sensação era absolutamente impossível. Assim que começou a manobrar, o instrutor ouviu o alarme de excesso de velocidade, pois o avião ultrapassou o limite para slat 15 antes dos slats serem totalmente recolhidos. Ele olhou para baixo e, surpreso, viu o sistema de voo em modo de arremetida. Então, desconectou o acelerador automático e reduziu o empuxo dos motores. Com o alarme de excesso de velocidade e aceleração, isso fazia sentido. Porém, como a aeronave estava totalmente compensada para nariz baixo e com o empuxo dos motores sob as asas reduzido, o efeito seria um movimento de nariz baixo ainda mais violento. De fato, assim que o instrutor reduziu os níveis de empuxo, a atitude de arfagem diminuiu de menos 3 graus para menos 7 graus, e a razão de descida aumentou imediatamente para 3.000 pés por minuto. Em resposta a esse repentino movimento de nariz baixo, o instrutor puxou o manche, mas para sua grande surpresa, o avião simplesmente não respondia. Lembra que falei no início do vídeo que o estabilizador é mais forte do que os profundores, especialmente em altas velocidades? Eles viajavam a mais de 250 nós, com o estabilizador quase todo em nariz baixo, e isso significava que a força aerodinâmica atuando sobre o estabilizador era tão grande que os profundores simplesmente não conseguiam superá-la. Não importava o quanto o piloto puxasse o manche. A saída seria reduzir a compensação de nariz baixo, mas isso não ocorreu por 2 motivos distintos. Lembra do treinamento em simulador dado aos pilotos da Air Transat? Bem, no simulador, era possível para o piloto sobrepor o estabilizador horizontal em alta velocidade, usando uma força razoavelmente baixa. O instrutor achava que ele conseguiria tirar a aeronave do mergulho usando o manche, independente do ajuste do compensador. Mas isso não era verdade. Todos os pilotos sabem que o estabilizador horizontal é mais potente do que o profundor. Mas lembra do que falei sobre o simulador causar impressões fortes e, nesse caso, erradas? Bem, tendemos a não acreditar que o simulador erre tanto em algo tão fundamental sobre como a aeronave voa. Então entendo como o instrutor acabou pensando assim. Mas também sabemos que, ao enfrentar forças extremas nos comandos, é preciso usar o compensador do estabilizador para reduzi-las. Mas nesse caso, o instrutor não fez isso, e isso aconteceu por causa de um segundo equívoco relacionado. Veja, durante as décadas de 80 e 90, vários incidentes ocorreram envolvendo o Airbus A310 e o A300 relacionado. E nesses acidentes, o sistema de compensador foi um fator contribuinte em todos eles. O instrutor, agora nos controles, achava que o uso excessivo do compensador pelos pilotos causara os incidentes. No entanto, isso não era verdade. Na maioria dos casos, o compensador atingiu o limite pelo piloto automático, que depois foi desligado, e os pilotos não usaram compensador suficiente na recuperação. Mas como ele tinha esse equívoco,
Essa provavelmente foi a segunda razão pela qual ele hesitou em mover demais o compensador. Por isso, amigos, estudar esse tipo de incidente em detalhes é tão importante, e discussões mais aprofundadas como essa são o que costumo fazer com meus apoiadores do Patreon, quando realizamos nossos encontros bimestrais no Zoom, e eu adoraria ver vocês lá. Deve haver um link para entrar no Patreon em algum lugar aqui embaixo na descrição. De qualquer forma, no final, essas duas crenças equivocadas por parte do instrutor transformaram essa situação anormal numa verdadeira emergência. O avião descia rapidamente e só seria possível recuperar acionando o compensador de nariz para cima, mas o instrutor inicialmente se recusou a fazer isso. Isso significava que eles continuaram descendo enquanto o instrutor puxava o manche com força, lutando contra forças extremas de controle. Agora, havia sinais de que ele enfrentava mais do que apenas forças aerodinâmicas. O comandante disse depois que ainda se preocupava com a possibilidade de estarem arfando demais, provavelmente devido à ilusão somatogravítica. Segundo ele, posicionou o braço à frente do manche para impedir comandos de arfagem para cima. O comandante não informou se pressionou o nariz para baixo ao fazer isso, e o gravador de dados de voo não registrou a posição da coluna de controle de cada piloto. Então, nunca saberemos ao certo. É possível que o comandante comandasse a arfagem para baixo enquanto o instrutor tentava para cima. Enquanto desciam 1.800 pés de altitude a 3.000 pés de descida por minuto, um dos pilotos acionou acidentalmente o microfone e transmitiu segundos de diálogo em pânico na frequência do controle de tráfego aéreo. Ao mesmo tempo, a velocidade continuou aumentando além de 345 nós, o que significava que, mais uma vez, o alarme assustador de excesso de velocidade também começou a soar na cabine. Em seguida, o sistema de aviso de proximidade do solo também soou. Não desça, terreno. Razão de descida. Suba, muito baixo, terreno. E isso significava que ambos os pilotos provavelmente sabiam que se não conseguissem resolver a situação nos próximos 30 segundos, iriam cair. Nenhum dos pilotos sabia que as estrelas finalmente se alinhavam para lhes dar uma chance de recuperação. Apesar do instrutor afirmar que não queria usar o compensador por receio de agravar a situação, o gravador de dados de voo registrou 6 comandos separados de nariz para cima durante o mergulho, cada um com menos de um segundo. Os investigadores concluíram que os comandos foram provavelmente involuntários, pois o instrutor esbarrou várias vezes nos interruptores do compensador ao tentar levantar o nariz da aeronave. Além disso, um sistema automático chamado compensação de velocidade começou a mover lentamente o estabilizador para a posição de nariz para cima. A compensação de velocidade é uma função do computador de voo do A310, que ajusta automaticamente o compensador conforme a velocidade da aeronave. Ele faz isso para melhorar as qualidades de manuseio, mas não se move muito rápido. Conforme a velocidade do voo, 211 aumentava. A compensação de velocidade moveu lentamente o estabilizador para cima, a até 1/20 de grau por segundo, o que começou a se acumular com o tempo. Como resultado desses dois fatores menores, a posição do estabilizador de nariz para baixo havia reduzido de menos 2,7 graus no início da anomalia, para apenas menos 1,2 graus quando o avião desceu para cerca de 1.500 pés. Com esse ajuste do estabilizador, só era possível ao instrutor levantar o nariz puxando com força. Isso significava que, enquanto ele continuava puxando e puxando, a razão de descida diminuía lentamente, e a uma altura de apenas 995 pés acima do solo, o avião finalmente saiu do mergulho. Quando a aeronave iniciou uma subida suave, a velocidade chegou a 370 nós, muito acima do permitido. Depois, novos comandos de compensador foram registrados e as forças no manche diminuíram. Eles estavam fora de perigo.
Ao subir para 2.600 pés, o comandante declarou "Pan Pan" ao controle de tráfego aéreo e pediu altitude maior. Pan, 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 Air Transat. Air Transat 211, Air Transat 211. Temos um pequeno problema. Solicitamos altitude. Acima de 5.000. Solicitamos até 10.000 pés. Tudo bem? A aeronave seguia na frequência da torre porque, no caos, ninguém lembrou de avisar ao controlador do terminal. Então, como resposta, o controlador da torre simplesmente orientou que eles entrassem em contato com a frequência correta. Agora, isso não era exatamente o que a tripulação precisava naquele momento, mas acontece que o controlador da torre não sabia o que significava uma chamada PAN-PAN, já que ela era raramente usada na América do Norte, e por isso ele não entendeu que estava lidando com uma chamada de urgência. Quando ouviram isso, a tripulação esqueceu de realmente sintonizar a nova frequência, o que fez com que o comandante apenas repetisse sua chamada PAN-PAN para a torre, e desta vez ele acrescentou que estavam enfrentando um problema de indicação de velocidade. Por fim, toda a confusão foi resolvida, a aeronave foi totalmente configurada corretamente e, por fim, também sintonizada na frequência correta. Eles receberam autorização para subir a uma altitude maior e os pilotos também pediram ao controlador para confirmar velocidade e altitude, o que permitiu que eles verificassem que todos os seus instrumentos estavam mostrando valores corretos, o que, na realidade, sempre estiveram. Isso deu confiança aos pilotos para cancelar o chamado de urgência e seguir para Montreal. O restante do voo foi normal e cerca de 45 minutos depois, a aeronave pousou em segurança e taxiou até sua posição. Todos os passageiros desembarcaram sem feridos. Não sabemos como a tripulação e os passageiros vivenciaram a situação, mas provavelmente não foi agradável. Agora, uma vez que estavam em segurança no solo e os motores foram desligados, os dois pilotos começaram a conversar sobre esse evento horrível, mas por mais que tentassem, simplesmente não conseguiam entender o que realmente tinha dado errado. Quando o incidente foi relatado à Air Transat, a empresa inicialmente achou que o descontrole tinha sido causado por uma tesoura de vento, e como resultado, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil do Canadá decidiu que uma investigação não era realmente necessária. Após a tripulação relatar problema na indicação de velocidade no ar, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil iniciou a investigação 14 dias após o incidente. Infelizmente, nessa altura, o gravador de voz do cockpit, que de qualquer forma só registrava os últimos 30 minutos do voo, já havia sido completamente sobrescrito. Felizmente, os pilotos e o gravador de dados de voo ainda estavam disponíveis e puderam preencher a maioria das lacunas. O Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil concluiu que o incidente resultou de vários fatores: preparação inadequada para decolagem de alto desempenho, rotação e uso do compensador incorretos pelos pilotos, falha na comunicação, sobrecarga de tarefas, perda de consciência situacional, resposta de emergência inadequada e treinamento em simulador impreciso. Após essas conclusões, a Air Transat melhorou procedimentos e treinamentos sobre nivelamento em baixa altitude, decolagens com baixa visibilidade, uso do piloto automático e prevenção e recuperação de atitudes anormais. O aeroporto da cidade de Quebec deixou de emitir autorizações que exigiam mudança de proa e nivelamento precoce logo após a decolagem. O mais importante é que o fabricante do simulador do Airbus A310 usado pela Air Transat corrigiu o erro de modelagem da força de controle, responsável pelo treinamento negativo dos pilotos, e aplicou essa correção em todos os simuladores no mundo. Aprender essas lições cruciais, mesmo com incidentes em que ninguém realmente se machucou, é uma grande razão pela qual a aviação é tão segura hoje em dia. E espero que essa história talvez te dê uma ideia de quantas coisas precisam dar errado antes que vidas realmente sejam perdidas. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e tenha um dia incrível. Até a próxima. Tchau!